E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Êxodo capítulo 5, versículo 1, e depois Êxodo 32, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixai ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E o povo fizeram outra festa a outro Deus. Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhes: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Bondoso e amado Deus, Pai Criador de todas as coisas, fala conosco, toma todo o Espírito sobre o teu domínio aqui e através da transmissão. Abençoa cada um dos teus filhos e toma esse pouco de pó nas tuas mãos. Usa como o Senhor queira usar. Neste momento, Senhor Deus, que a tua palavra fala para homens e fala também para o mundo espiritual. Há um mundo espiritual, uma grande batalha nessa noite. Porque a tua palavra vai contra todas as trevas, contra todo o pecado. E o Senhor nos ajude e fale conosco. Que o teu Espírito Santo condene todo o pecado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podia sentar, meus irmãos? Uma festa no deserto. Deus, Ele é um Deus de festa, né? Ele tirou Israel do Egito para fazer uma festa com eles no deserto. E Moisés mesmo falou com o faraó: deixa aí o meu povo para que ele celebre uma festa no deserto, né? E agora você vê que o povo fez outra festa. Quando o povo foi testado, porque o povo precisava ser testado, eles estavam ansiosos por uma festa. E Moisés tardava em descer da montanha. Então, eles aproximaram de Arão e disseram: faz-nos deuses. Queremos uma festa. Este Moisés que nos tirou do Egito, nem sabemos o que aconteceu com ele. E Arão fez aquele bezerro de ouro. E Deus disse: olha, Moisés, sabe o que está acontecendo com o povo lá embaixo? O povo se corrompeu. O
E tinha se corrompido. Eles fizeram uma festa, mas não na direção de um profeta. Uma festa na direção de um sacerdote, Arão. Já tinha começado mal ali, né? E ele disse que o povo lhe pressionou. É difícil o povo pressionar um profeta. Mas o sacerdote é mais fácil. Então, nós vemos também uma outra festa, que foi em Baal-Peor. Veja, eles encontraram os seus primos, os filhos de Ló, Moabe. E nós conhecemos a história que Balaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo. E Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, mesmo Balaque levando ele para determinadas direções, determinados montes, e ele não conseguia amaldiçoar o povo. A sua maldição se transformava em bênção. Ele acabou abençoando o povo. Mas Balaão deu um conselho para Balaque. Mandou Balaque fazer uma festa. Que aquele povo, ali, eles não conheciam as moças moabitas. Eles não conheciam os jogos de Moabe, as diversões de Moabe. E ele aconselhou o rei, porque ele estava atrás do dinheiro do rei, do ouro. E aquela festa, eu estava até procurando a mensagem aqui, da revelação de Jesus Cristo. Veja que o profeta nos fala. Agora, veja, uma festa que produziu morte. Não foi uma festa que produziu vida. A festa do bezerro de ouro produziu morte. Quais 3.000 morreram? A festa de Baal-Peor também produziu morte. Então, é uma festa que produz morte. Outra ilustração que podemos tirar é a história de Israel deixando o Egito para a terra de Canaã, falando sobre as eras. Porque, na verdade, as eras da igreja é Israel no deserto. Os selos não se abrem no deserto, os selos se abrem na terra prometida, os selos é o Espírito Santo. O propósito de Deus nesta era foi levar Israel de fora para dentro com a finalidade de que pudesse servi-lo. Assim, quando eles deixaram o Egito, todos eles saíram sobre o sangue do cordeiro sacrificado, todos eles passaram pelas águas do batismo do Mar Vermelho, todos eles desfrutaram dos grandes milagres, todos comeram maná, todos beberam da rocha, e até onde as bênçãos externas e manifestações diz respeito a eles, todos participaram em uma maneira semelhante e igual. Mas quando eles chegaram a Moabe, aqueles que se associaram na festa de Baal-Peor, todos eles morreram. Suas carcaças caíram no deserto, porque houve aqueles que recusaram a palavra de Deus e se desviaram dela. Ora, é disso que fala Hebreus 6, 1 ao 9. O que veio a ser produzido na era de Pérgamo. Você não pode prosseguir somente com uma parte da palavra. Você tem que tomar toda a palavra. Há pessoas que parecem envolvidas nas coisas de Deus quase 100%. Quase. Deus não quer quase. Ele não quer uma noiva com 99% da verdade. É 100%. A sua fé tem que chegar aos 100%. Nada de dúvida. Então ele disse, elas são como Judas. Ninguém senão Jesus conhecia exatamente que espécie de pessoa era Judas. Judas, ele queria
quase 100%. As pessoas hoje crêem quase 100%. Eles são como Judas Iscariotes. Então, assim chegou o dia quando Judas fez exatamente o que Israel fez em Baal-Peor. O que ele fez? Ele decidiu que devia se associar com as forças da falsa vinha. Entrar na organização financeira e política da religião do antipalavra, anticristo, e ele o fez. A igreja e o concílio não é o mesmo espírito de Judas Iscariote? Quando se fala da igreja, nós temos que fazer um exame de nós mesmos. Nós temos que nos examinar. Somos igreja, somos a vinha verdadeira ou a falsa vinha. Você tem que examinar a você, você não pode examinar o outro. Você não pode examinar a outra, você tem que examinar a você. Se você tem se associado, como Judas se associou, não é quase 100, é 100. A fé de rápido é 100%. Ele era nécio, diz o profeta. Na outra tradução diz que ele era inspirado por Satanás. Ele era nécio. Os outros 11 não eram. Tinham suas fraquezas, seus problemas, mas eles não eram nécios. Eles se pararam ali junto com Pedro. Eles não poderiam ser porque eram eleitos. Eles eram dos eleitos. Eles não poderiam ser nécios. Assim, quando Judas saiu e traiu o Senhor, seu nome foi removido do livro da vida. Apocalipse 22, 19. Ele saiu e traiu. Olha aquela festa na arca. O corvo fazendo festa com grão. Comendo a comida da pomba. Porque não tinha comida dele dentro da arca. Agora, ele tinha que manifestar as suas cores. Chega aquela hora que você tem que manifestar as suas cores. Eles ficaram ali mais ou menos quase um ano dentro da arca. E o corvo comia grão. Ele comia o que a pomba comia. Mas quando as águas baixaram, terminou o dilúvio, eles tinham que manifestar suas cores. Noé soltou o corvo, ele não voltou mais. O irmão Brana disse, tinha tanta carcaça, tanta podridão. As coisas que ele gostava, ele já estava com um fastio daquelas coisas dentro da arca, daquele grão. O que ele gostava estava lá fora. Às vezes a pessoa fica presa dentro da mensagem, fica preso dentro do evangelho, porque as coisas que ele gosta não estão aqui. Aqui ele tem que comer 7 trovões, a mensagem de uma só pessoa. Apocalipse 10, 8 a 11. Ele tem que comer esse grão, porque a pomba não tem fel. Ela não pode comer a comida do corvo. Ela não tem fel. Tem pessoas que ele gosta do pentecostalismo, ele rola, ele pula. Ele vem na mensagem e se alegra também. Ele mostra as suas cores. Toda festa para ele está boa. A festa do corvo não era boa para a pomba. O profeta diz na Perguntas e Respostas 14, ele diz, não importa o tempo que ele ficou assentado junto à pomba. O quanto ele ouviu a pregação de Noé. O quanto ele ficou junto a esse pássaro limpo. Para começar, ele era um corvo.
Ele era obrigado a comer o grão. Porque, senão ele ia morrer. Mas ele não sentia bem com o grão. Logo que ele teve a oportunidade de mostrar suas cores, ele as mostrou. Noé soltou ele primeiro. Quando Noé soltou a pomba voltou ligeiro. Não tinha nem onde colocar os seus pés. A pomba é o tipo do Espírito Santo. Então a festa de Baal-peor era uma ideia de Balaão. E Balaão era um profeta, era um vidente, falava com Deus, mas era aquele profeta assalariado, era aquele pastor mercenário, que estava fazendo a coisa por dinheiro, por interesse. Nós vemos neste mundo que nós vivemos a mesma coisa. Quantos Balaões hoje aí? E o irmão Branham disse, usa Malaquias 4, Lucas 17:30, Apocalipse 10, por causa das suas consciências. Quantos? Eles vamos fazer uma festa. A igreja hoje está em festa. É retiro. Agora veja o mundo hoje. Olha o espírito que está no mundo. É nos 4 cantos da terra. O espírito da Copa do Mundo. Né? Veja que saiu na internet, a abertura da Copa do Mundo foi um ritual satânico. Os símbolos, que transmite as mensagens subliminares, pegou as crianças, pegou o jovem, pegou os velhos. Quando algo está dentro de você, você tem que falar. A Copa do Mundo, o futebol é uma religião. Sempre foi uma religião. É um espírito. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. É um espírito. Você compra camiseta, você compra bandeirinha, você compra figurinha. E você pensa que é uma festa de Deus? Deus é um Deus de festa. Mas não a festa que Arão fez, do bezerro de ouro. Deus é da festa da Páscoa, da Santa Ceia. E no grande dia da festa, Jesus levantou e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Qual fonte você está bebendo? São rituais satânicos. É como você escutar as músicas de rock. Elas trabalham no seu subconsciente, transmitem uma mensagem subliminar. E as coisas horrorosas que acontecem neste mundo. O irmão Márcio tinha me mandado aquele vídeo. Eu já estava para falar sobre esse assunto. Então o povo foram colocados em teste e foram reprovados. Eles foram à festa de Baal-peor, todos morreram. Todos. Nós vamos ver essas festas que produzem morte. As festas. Eu quero ir devagar para te dar mensagem, para te dar aqui a escritura. Amós 8, verso 10. E tornarei as vossas festas em luto. Como é que foi a festa lá do bezerro de ouro? Luto, morte, tristeza. Como é que foi a festa de Baal-peor? Luto. Agora, algo está para acontecer quando tem uma festa.
Então ele fala aqui. E Amós 8, do 10 ao 12, você pode ler depois. Agora Roma queimava os cristãos, mas fazia uma festa. No Coliseu tinha uma festa. E bebiam, farreavam e soltavam os cristãos na arena. Queimava, dava para os leões comerem. A Copa do Mundo é uma festa satânica. Ritual satânico codificado com mensagens subliminares. Você vê que é um espírito, é como o espírito natalino. Pega o mundo todo, em dezembro. É algo comercial. A Páscoa já não é a Páscoa, é algo comercial. O Dia das Mães já não é o Dia das Mães, é algo comercial. Aí você não vê que aquele espírito pega o seu filho, ele fica irritado, fica bravo. Sansão estava preso, seus olhos estavam furados. Os filisteus fizeram uma festa para agradecer ao seu deus Dagom por ter vencido Sansão. Agora Deus não se agradou daquela festa, não. Sansão era o seu ungido, o seu escolhido. E Sansão estava ali com um propósito. Juízes 16, verso 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Foi uma festa também. Qual foi o resultado? Luto, morte. Quais 3.000 morreram ali? A festa do bezerro de ouro morreu também quais 3.000? Mas a festa de Pentecoste salvou quais 3.000? A festa de Pentecoste foi o resultado do Calvário. O Calvário, a morte de Jesus foi numa festa também. Eles estavam sacrificando o cordeiro. Era Páscoa. Ali eles mataram o Filho de Deus sobre um clima de festa. O rapto tem que vir num clima de festa também. A revelação dos 7 selos veio em um clima de festa esportiva. Tipo Copa do Mundo também. Eu vou mostrar depois para vocês aqui. No 7º selo, parágrafo 12. O irmão Brona disse que não tinha um quarto de hotel naquele dia. Os irmãos vieram de todos os Estados Unidos e 2 nações estrangeiras. Tiveram que ser hospedados na casa dos irmãos. Porque Satanás também fez uma festa esportiva, para que aqueles selos não fossem revelados, para que aqueles trovões não fossem conhecidos. Tudo tem um sentido. Belsazar fez uma festa de aniversário. Trouxe os vasos de Deus, colocou vinho, trouxe os anedotistas, trouxe as mulheres, as dançarinas, as modelos, as mulheres seminuas. E o vinho, e o uísque, e a música profana tocava. Ele era o filho de Nabucodonosor.
aquele que comeu capim como animal, de repente, você lê a mensagem, a escritura na parede, a festa parou. Desceu uma parte de uma mão, uns dedos escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Ufassim. Ele começou a tremer. Ele chamou os astrólogos, os magos, os papas, os bispos, para poder ler aquela escritura e trazer a interpretação, porque o negócio não é só ler. Você tem que ter a revelação. O negócio não é só ouvir. Você tem que ter a revelação desse play. Todos leram a escritura. Todos os magos leram. Todos os bispos leram. Todos os papas leram. Mas ele perguntou, mas o que significa isto? E ele estava perturbado. Ele já queria matar os magos, já queria matar todos os bispos, todos os sacerdotes e feiticeiros. Ele tremia. Era o último dia de vida dele. Um dia vai ser o último dia deste mundo. Um dia vai ser o último dia seu. Será o último dia meu. Ele tremia. A rainha chegou e disse, calma, meu filho. Nos dias do teu pai, nesse reino existe um profeta. O homem que tem o espírito dos deuses, Daniel. E mandaram buscar Daniel. E o profeta chegou. Não havendo uma visão profética, não havendo profecia, o povo se corrompe. Como temos trazido, não é a mensagem de um pastor. Eles pensavam que era a mensagem de Brana. Brana era Deus de uma carne. Essa mensagem que nós ouvimos hoje não é de um sacerdote, é de um profeta. E entrou Daniel. E o rei ofereceu para ele, para ser o terceiro no reino, ofereceu presente, riqueza. Não, fica com teus presentes para ti. Ele não precisava de ler, porque o rei já sabia de cor essa Bíblia, essa mensagem, esse play. Ele queria a interpretação. Ele queria a revelação daquela escritura. A festa parou. Se Los Angeles for para o fundo do oceano, a Copa do Mundo para. E os brasileiros não voltam. Os franceses não voltam. Os russos não voltam. Para suas casas, não. Porque a Califórnia, Los Angeles vai a 1 milha para dentro do mar. 60 quilômetros. Abrirá de largura. 2.400 quilômetros para dentro dos Estados Unidos. A festa vai parar. Até onde eu sei, a América já hospedou 2 Copas do Mundo. Tanto pecado, como a Babilônia, como os dias de Belsazar. Em 58, o irmão Brana prega a escritura na parede, e ele disse, a Rússia lançou um Sputnik. A América foi lançar, subiu 30 metros, caiu. Ele disse, cara, é muito pecado. Muita incredulidade. E agora a América está em festa. E se o grande terremoto vem? Na Babilônia foi a escritura na parede. Mene, Mene, Tekel, Ufassim. Pesado foste na balança, disse Daniel para ele. Um profeta traz juízo.
fosse pesado na balança e achado em falta. Quase 100%. Judas também foi pesado na balança. Quase 100%. O povo da mensagem tem sido pesado na balança quase 100%. E Belsazar ali tremendo. O rei mandava no mundo. Tinha o mundo aos seus pés como Trump. Tem os melhores aviões, as bombas, o melhor exército. Assim era a Babilônia naqueles dias. A festa parou. A mão escreveu. E o teu reino também foi cortado, disse Daniel. Foi dado aos medos e persas. Já desviaram o leito do rio. Já estão dentro do palácio. Teus guardas já estão mortos. Era uma festa. Foram zombar de Sansão. O rei dos filisteus disse, joga ele nessas pilastras. Quando ele agarrou, ele disse, Senhor, somente uma vez mais. Terminou com a festa. Morreu e os filisteus. Você não pode zombar de Deus. Você não pode zombar dessa mensagem. Era o aniversário de Herodes. E ele fez uma grande festa. E o profeta estava preso. João Batista. Por quê? Porque ele disse para Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele pregou o casamento de divórcio aquela manhã. Lhe custou a prisão. A palavra estava presa. E a filha de Herodia, um tipo das denominações, dançou e agradou a Herodes. Ela estava bem sexy. Agradou o rei. O rei disse, olha, você pode pedir até metade do reino. Tudo te darei. Instruída por sua mãe maligna, adúltera, ela disse, eu quero a cabeça de João Batista num prato. Era uma festa. Custou a cabeça de um profeta. Uma festa, minha irmã. Uma festa, meu irmão. E o mundo está no clima de festa. É o Espírito. Pegou os crentes, pegou a política, pegou o governo. E se Los Angeles hoje for para o fundo do mar? Onde tu vais parar, América? Porque é uma profecia. E tu, Los Angeles, que te chama pelo nome dos anjos, serás lançada até às profundezas do inferno, hein? E tudo vai vir dentro de um clima de festa esportiva, ou de rock and roll, ou o que quer que seja. Porque o mundo ficará com a sua festa e com o seu luto, com a morte, para nós sairmos daqui para a festa das bodas do Cordeiro. Aleluia! Uma festa. Na abertura do 7 selo, tinha um campeonato esportivo. Tinha uma copa também, de basquete. O irmão Branda disse que os irmãos não encontraram uma pousada, não encontraram um hotel. Eles tinham ocupado tudo ali, Jeffersonville, Louisville, toda a região, que era um grande campeonato. Já estamos terminando. Porque essa tem sido uma ocasião muito difícil, diz o profeta. Devido a isto, algum tipo de negócio que esteve acontecendo acerca do mundo esportivo
algum tipo de basquetebol ou algo assim, e reserva tem sido feita. Além de um grande grupo de, eu acho que representados aqui nessa pequena igreja, tem aproximadamente uns 28 ou 30 estados representados nessa mesma igreja. Além de 2 nações estrangeiras, assim. E esse pequeno reavivamento. Agora, uma coisa, a abertura da Copa foi no dia 13. América está no capítulo 13 de Apocalipse. E o governo do Brasil é 13. A Escritura está se cumprindo, nós estamos no fim, meus irmãos. É mais tarde do que nós pensamos. Apocalipse 10, 8 a 11 é a mensagem de arrebatamento que te dá fé de rápido. Não é a minha voz, é a voz de Deus. A voz que está nesse play, da esposa. Os números não falham. O que disse o profeta? Ele disse, quando o Papa pisou aqui nos Estados Unidos, ele subiu 13 degraus, deu a ceia para 13 pessoas e falou 13 palavras. Por quê? Essa é a nação 13, Apocalipse 13, das 2 bestas. Você tem que observar essas pequenas coisas. Não é quase 100%. É 100%. É uma fé de 100%. Finalizando, acusação 118. E essa gente mantém a congregação distante de Deus. E se há algum acontecimento, isso é falado na congregação, eles condenam isto da plataforma, do púlpito, e dizem, isto é fanatismo, mantenha-se longe disso. Ao fazerem assim, eles crucificam a Jesus Cristo em 1963. Tinha uma festa? Tinha um evento esportivo? Tinha. Como é que está o mundo hoje? Cadê os mensageiros? Deus já recolheu. Só tem a voz. Só tem suas vozes. E se você examinar isto, através das eras sempre foram assim. Se você já leu as eras, os selos, você vai ver que isso sempre aconteceu. Sempre em clima de festa, algo tem que acontecer. Ao fazerem assim, eles crucificam a Jesus Cristo em 1963, o ano que os selos foram revelados. Crucificaram, continuam crucificando, e são simplesmente tão culpados quanto aqueles indivíduos naquele dia. Fizeram uma festa. Lançaram sorte sobre as suas vestes. Aqueles soldados romanos. Boca suja. Cuspiram nele. Arrancaram a sua barba com as mãos. E aquele soldado furou o seu lado. E saiu sangue e água. E ele disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Esse homem era justo. Irmão Brana disse, era tarde para reconhecer. Era tarde para crer. Ele já tinha assinado o seu destino eterno. Ele já estava perdido. É tarde. Irmãos, não deixa para poder crer quando for tarde demais, quando você atravessou a linha da misericórdia. E você gosta dessa festa, e você pula, você bebe.
capítulo 12, verso 20 de São Lucas. Louco, se essa noite pedir a tua alma, para quem será? Hein? Você já teve um pesadelo? Pesadelo é aquele que você quer acordar, não consegue. Pregava o pastor Joaquim e dizia, é como estar no meio da rua, você quer voltar, não consegue, você quer seguir, não consegue. Você entra naquela aflição, você quer falar, não consegue falar, porque está entubado, está sedado. Quando você tem a oportunidade de reconciliar, eu tenho visto pessoas que têm vindo e dizem, eu quero me acertar, pastor. Pessoas antigas na mensagem, 40 anos, que às vezes a gente pensa, porque estão muitos anos na mensagem, são convertidos. Meu Deus, eu não quero errar mais. A festa de igreja não vai te salvar, não. O retiro espiritual não vai te ajudar a ir para o rapto. Não. Essa é uma declaração terrível, disse irmão Brana. Mas é a verdade. Isso é exatamente o que eles fazem hoje. O rapto também será uma festa no céu. Haverá um encontro, tem um corinho que diz, um encontro lá no céu, no belíssimo céu de anil. O mundo está tendo a sua festa, porque a festa do mundo é aqui. A festa deles é aqui. O céu deles é aqui. Eles não têm céu do outro lado. Eles ignoram o sangue de Cristo, o sacrifício, a mensagem. Quando falar desta mensagem, o povo da primeira e segunda etapa e até da terceira etapa ignora a mensagem profética desse dia. Que revela, que declara, que esclarece o que Brana revelou. Tinha que ser um profeta. O astrólogo não conseguiu. O sacerdote não conseguiu dar a interpretação da Escritura. Quem é que conseguiu trazer para nós a revelação dos trovões? Mostrar o sétimo selo revelado? O sacerdote não, um profeta, João. Aí soubemos que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão terminou. Você sabe hoje que você ouviu dele. Deus te abençoe.